O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos nesse 18º domingo do tempo comum, continuação do Evangelho do domingo anterior, na qual nosso Senhor supriu uma necessidade material, física, daquela multidão que foi ao seu encontro. Mas nosso Senhor queria passar do milagre físico para a graça que realmente eles precisavam. Como na primeira leitura de hoje, que normalmente tem a ver com o Evangelho, é o maná no deserto. Ou seja, o povo de Israel que saiu do Egito, passa pelo Mar Vermelho, atravessa o deserto, é alimentado pelo maná e vai chegar à terra prometida. É uma imagem da igreja, de cada um de nós que deixou a escravidão do pecado, passou pelas águas do Mar Vermelho, do santo batismo ou da confissão depois do batismo, e agora nesse deserto, porque ainda não chegamos na terra prometida, que é o céu, somos alimentados pela Eucaristia. Nesse tempo de deserto que é essa vida, o Senhor nos dá o pão do céu. E por isso cantemos o refrão do Salmo de hoje. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Nosso Senhor queria que aquele povo fizesse esta passagem de uma dádiva temporal para aquilo que é realmente necessário, a dádiva que nos leva à vida eterna. Isto fica bem claro quando nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer àquelas pessoas que foram ao seu encontro: vós me procurais não porque vistes milagres, mas porque comestes e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. E Jesus poderia falar a mesma coisa que falou São Paulo aos Efésios na segunda leitura de hoje, que diz assim: eis, pois, que eu digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Por que para o nada? Porque a inteligência nossa pode fazer muitas coisas boas nesta vida, né? O ser humano fez computadores, aviões, barcos, tantas coisas belas que Deus possibilitou do homem fazer. Mas se nós olharmos direitinho, todas essas coisas que são materiais, elas vão dar em nada, exatamente. Por quê? Porque vão se deteriorar, né? E assim as coisas materiais, por mais bonita que seja uma casa, ela precisa de reparos, senão em pouco tempo ela se deteriora. Um carro, rapidamente, com alguns anos de uso, já não serve mais, precisa ser trocado por outro, e aí por diante. As coisas materiais têm como característica se deteriorar, se estragam. E nosso Senhor pode dizer com São Paulo: não sejais como os pagãos, cuja inteligência os levam ao nada. E assim nosso Senhor nos convida a fazer a passagem, como aquele povo que passou pelo mar
até o outro lado, e Nosso Senhor queria que eles passassem da dádiva temporal para uma dádiva de vida eterna. E vai dizer nessa catequese, falando a eles do pão da vida, daquele pão que dura a vida até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. E quais são as características, então, do verdadeiro e do falso fiel? O herege, né? O herege, aquele que não vai na barca de Pedro. Nós vimos que Jesus mandou os seus discípulos com a barca de Pedro. Então, agora, quais são as características dos hereges? Eles não vão na barca de Pedro, pegam outras barcas onde não está o sucessor de Pedro. E aí nós vemos desde já a verdadeira igreja, aquela onde está o sucessor de Pedro. Uma outra característica dos falsos cristãos, dos hereges, buscam em Jesus somente milagres materiais. Nosso Senhor já tinha feito um milagre material, mas eles queriam novamente comer de graça e exigiam de Jesus um milagre, mais uma vez, semelhante àquele de Moisés, que deu o maná no deserto. Então, queriam mais uma vez um milagre material. Terceira característica dos hereges, quando Jesus fala da Eucaristia, que estará presente na hóstia consagrada, que o pão que ele daria era a sua carne para a vida do mundo, eles se escandalizam, não acreditam e vão embora. São as três características dos falsos cristãos, do herege. Agora, quais são as características do verdadeiro cristão? Para nós abraçarmos essas características. Eles vão na barca de Pedro, ou seja, atravessam com a barca de Pedro, ou seja, na igreja onde está o sucessor de Pedro. Aceitam os benefícios materiais quando eles são necessários, mas não param neles. Eles logo vão aceitar os benefícios espirituais. Ou seja, quando Nosso Senhor, por exemplo, no cerco de Jericó, aqui na nossa paróquia, que os paulatinos procuravam a casa do postulantado, noviciado, durante 5 anos, e durante o cerco de Jericó, que tinha dos pedidos do cerco era esse, um dos padres encontrou uma casa viável e compraram. Então, o que nós devemos buscar nessa dádiva material é aquela casa que Nosso Senhor quer nos dar no futuro, pelo cumprimento da sua vontade, e com gratidão tentar levar pela força do Cristo o máximo possível de pessoas para a casa definitiva que é o céu. Outras graças, por exemplo, aquela jovem de Ubá que foi curada e quando o Santíssimo Sacramento passava pela igreja, é uma graça temporal. Mas o que nós devemos, depois dessa graça, buscar? Buscar que sejamos fecundos, levando mais pessoas para o Cristo, que o Espírito Santo nos torne, pela caridade, a nossa fé fecunda, gerando filhos, gerando novas pessoas para a salvação. Ou seja, da dádiva temporal, passar para o benefício espiritual. E qual é a outra característica dos verdadeiros cristãos? Não entendem bem o mistério da Eucaristia, mas creem nele, como aquela criança que o padre foi testar, aquela criança que era muito novinha, que foi apresentada para fazer a primeira comunhão, e perguntou lá os 10 mandamentos. A criança disse tudo, perguntou os sacramentos, a criança sabia, perguntou as orações, a criança sabia, e o padre então falou assim: agora eu vou ver. E fez uma pergunta difícil para ela, falou assim: então, como que pode Jesus, Filho de Deus, Deus feito homem, estar presente numa hóstia tão pequenininha, num pedaço de pão? E aquela criança então começou a chorar, e o padre então acalmou aquela criança. A criança olhou para o padre e falou: olha, seu padre, como está, eu não sei, mas se Jesus falou que está, é porque está. O padre, né, ficou impressionado com aquela resposta. Então veja, é justamente isso. Se Jesus, se o Filho de Deus, disse que Ele é o pão da vida e que a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou e que o alimento, este é o alimento que o Pai colocou o seu selo, a sua marca, é o selo da verdadeira Igreja de Cristo. Então nós aderimos como essa criança. E assim, tantas vezes, Nosso Senhor, por misericórdia, Ele quis também, por condescendência,
muitas vezes até pelas fraquezas dos seus ministros, dos sacerdotes, que estamos agora celebrando o dia do sacerdote, rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas, queremos rezar pelas vocações. E os milagres eucarísticos geralmente aconteceram por fraqueza ou por falha dos sacerdotes. Por exemplo, Lanciano, na Itália, por volta do ano 700, que aquele sacerdote que, por fé, celebrava a Eucaristia, mas tinha muitas dúvidas intelectuais a respeito da presença de Jesus na Eucaristia. E Nosso Senhor concedeu que numa Santa Missa a hóstia consagrada se transformasse em suas mãos num pedaço de carne, como se fosse um corte mesmo do miocárdio, que está até hoje, e o vinho se tornasse realmente sangue, que se coagulou em 5 coágulos, estão lá até hoje, como um milagre permanente, porque foram feitos estudos científicos e continua não como um sangue morto, como um sangue velho, mas como de uma pessoa que há pouco tempo foram tiradas aquelas amostras. É um milagre, sim, permanente. Também, em Cássia, temos lá uma relíquia de um sacerdote que, por falta de cuidado com a Eucaristia, sem pegar o relicário para levar a hóstia consagrada para um doente, colocou no livro e, chegando lá, quando abriu o livro para dar comunhão para o doente, aquela página cheia de sangue, Nosso Senhor assim manifestando que aquilo que ele estava fazendo era um desrespeito, e ali está até hoje ali, onde está o corpo de Santa Rita de Cássia, também aquela relíquia desse milagre eucarístico. Queremos então passar dos bens deste mundo visíveis para aquilo que não passa. Jesus nos diz que Ele é o pão da vida. Quem, diz o Senhor, vem a mim, não terá mais fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Queremos não somente crer, mas ir a Jesus e receber dele o pão da vida, o pão dos peregrinos, daqueles que ainda não chegaram na terra prometida, mas têm a firme esperança de chegar um dia na terra prometida, que é o céu. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem este ano de 2021 está consagrado, rogai por nós.